eu juro solenemente não fazer nada de bom, eu quero que você chegue arrebentando o like na mesma força que o Hagrid sentou no bolo de aniversário do Harry. Eu não devia ter dito isso. Muita gente me pediu, muita gente falou, Diego, faça o que aconteceu com o Hagrid depois de Relíquias da Morte. E eu, como estou aqui para servir vocês, eu vou fazer um episódio muito legal, mas não apenas contando o que aconteceu com o Hagrid, mas contando muitos detalhes e muitas curiosidades sobre a sua vida. Coisas que você nem vai lembrar, coisas que você vai ver e vai falar, meu Deus, eu não acredito. Pois é, tem muita coisa pra gente falar do Hagrid aqui hoje. Se você chegou nesse canal, se você quer ajudar a gente no 1 milhão de inscritos, estamos com 901 mil inscritos, é só se inscrever, gente. Levanta o inscrever-se aí, aperta, ativa as notificações, que assim você ajuda o canal a atingir 1 milhão de inscritos. Eu também vou deixar aqui em cima uma playlist caso você queira assistir os outros vídeos do quadro que aconteceu também. Vamos descobrir então o que aconteceu com o nosso meio gigante favorito e muito mais da sua vida. O Hagrid nasceu no dia 6 de dezembro de 1928. Se você for parar para pensar, são 2 anos depois que o primeiro filme de Animais Fantásticos se passou. O Hagrid ele vai nascer durante a franquia Animais Fantásticos e o último filme vai se passar 19 anos. Podemos ver Hagrid na escola? Podemos. Eu não sei se é triste, é mais engraçado, mas uma curiosidade, eu acho que a melhor da vida do Hagrid é que ele é filho de um bruxo, que ele é um pouco baixinho. É um bruxinho, né? Podemos dizer que é um bruxo de estatura baixa. E a mãe do Hagrid, que se chama Fridiwulfa, ela é uma giganta. Só pra você lembrar o que é uma giganta, o meio-irmão do Hagrid, o Grope, que aparece lá em Ordem da Fênix, ele é um gigante. Agora você imagina um bruxo de menor estatura com uma giganta tendo relações amorosas. Pois bem, eu acredito que os fãs de Harry Potter sofrem até hoje, acho que a maior dúvida da história da literatura e do cinema, além, é claro, dos dragões tendo filho com o burro do Shrek, é como o pai do Hagrid teve relações amorosas com a giganta para ter o meio gigante Rubio Hagrid. Onde o Hagrid nasceu? O Hagrid ele nasceu na região oeste da Inglaterra, perto de um lugar que chama Floresta do Dean. E foi lá nessa floresta que ele adquiriu o sotaque tão marcante do Hagrid que quando você lê os livros de Harry Potter, toda vez que o Hagrid fala, eles escrevem até de uma forma diferente por causa desse sotaque forte dele. Nem tudo é felicidade. Quando o Hagrid tinha apenas 3 anos de idade, a sua mãe, a giganta Fridiwulfa, ela foi morar com outros gigantes na colônia e acabou abandonando o jovem Hagrid de apenas 3 anos e ele cresceu sendo criado pelo pai. Em vários momentos dos livros e filmes de Harry Potter, a gente tem chás da tarde do trio com Hagrid, cafés, e o Hagrid contou que ele não tinha muitas lembranças da sua mãe, embora do seu pai já era diferente, ele lembrava do seu pai com muito carinho e contou uma curiosidade pro trio. Quando ele tinha 6 anos de idade, ele já conseguia segurar o seu pai ali com a sua mão e teve uma vez que ele estava irritado com ele e pegou o pai e colocou em cima de uma cômoda. Agora imagina se você faz isso com a sua mãe, com o seu pai, você consegue pegar eles com a palma da sua mão e colocar em algum lugar que eles não podem te dar bronca. E o Hagrid chegou a admitir mais de uma vez que ele não considerava a sua mãe, ele não considerava que ela foi uma boa mãe para ele. O pai do Hagrid ficou emocionadíssimo, aliás, quem não, né? Quando seu filho foi aceito para estudar na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Em 1940, Rubio Hagrid inicia seus estudos em Hogwarts e é selecionado para a casa da Grifinória. Eu queria muito ver o momento do Hagrid colocando o chapéu seletor ali, sendo colocado para a Grifinória. Seria incrível de ver, aliás. Por favor, façam séries originais de Harry Potter e façam os alunos, conte histórias dos alunos em Hogwarts, os famosos, os professores, todo mundo. Aí o Hagrid sempre se mostrou ser aquele aluno apaixonado por criaturas mágicas. Imagina um Newt Scamander, só que um pouco mais peludo. Era o Hagrid ali estudando em Hogwarts e ele começou a criar no seu 3º ano, olha só, uma acromântula e a chamou de Aragog. Vocês conhecem bem quem é Aragog porque ela já apareceu em Câmara Secreta e depois Enigma do Príncipe. Eu acho que isso também. Hogwarts não é muito segura, né? A gente pode dizer que essa escola, sempre falam que é a escola mais segura de todo mundo, mas todo ano acontece alguma coisa. E criar uma acromântula, que é uma aranha, porém muito maior, talvez não tenha sido a melhor das ideias para o Hagrid. Sabe o que é mais legal nessa história toda? Não tão legal para o Hagrid, é claro, é que Tom Riddle, o Lord Voldemort, ele nasceu em 1926, ou seja, ele estava 2 anos à frente do Hagrid lá em Hogwarts, quando eles estudavam juntos. Quando o Hagrid estava no seu 3º ano, que ele começou a cuidar da sua acromântula, o Tom Riddle, Lord Voldemort, estava no seu 5º ano. A gente está falando ali de meados de 1943, a data que o Harry vê ali no diário de Tom Riddle, quando nós vimos no filme Harry Potter e a Câmara Secreta, ele entrando ali no diário. Uma aluna chamada Myrtle Warren foi morta em Hogwarts. Myrtle Warren, eu nunca ouvi esse nome, é o nome da Murta que geme, a fantasma que ficava ali chorando no banheiro. A Câmara Secreta tinha sido aberta novamente, a gente tinha um
diretor chamado Armando Dippet ali comandando todo o caos de Hogwarts e Dumbledore como professor de transfiguração. Hogwarts ia ser fechada, gente. Hogwarts ia fechar, tava todo mundo muito nervoso, muito triste, quando Tom Riddle decide chegar no Dumbledore e falar o seguinte: aí, Dumbledore, tá vendo o grandão ali? Ó, ele tem uma aranha que tá matando geral, hein? Obviamente não com essas palavras, mas quando Tom Riddle acusa Rubio Hagrid de ter lançado aquele monstro que tava matando geral, que no caso seria a sua acromântula, pela escola, matando alunos. Obviamente por dentro, o Dumbledore sabia que ele era inocente, mas ele era apenas um professor. Já o Armando Dippet, o atual diretor da escola, ele ficou, caramba, não tem muito o que eu fazer, não tem muito o que eu fazer, não tem outra escolha que o Hagrid seja expulso. Quando um bruxo é expulso de Hogwarts, ele tem a sua varinha destruída, ou seja, além de você ser expulso, eles ainda pegam a sua varinha e quebram em vários pedaços. O Dumbledore, que não era bobo nem nada, ele viu um garoto igual o Tom Riddle vindo falar com ele. Que boa coisa não é esse garoto, ele já desconfiava disso. Aí ele vem acusar o Hagrid, ele foi lá, conversou com o Armando Dippet, conversou um pouco mais e falou, ó, deixa ele ali como guarda-caças de Hogwarts, ele vai continuar morando na escola e vai ter a sua cabaninha bonita ali, e um cachorro também. O Hagrid se tornou o guarda-caças da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts e ficou morando na escola até todo o período que nós sabemos, o período do Harry, Ron e Hermione e mais além. Sabe aquele guarda-chuva, não da sua mãe nem do seu pai, aquele guarda-chuva rosa de Rubio Hagrid? Então, ele foi reconstituído, não guarda-chuva, a varinha foi reconstituída e se transformou no guarda-chuva e ele ficava ali disfarçando, né, com o guarda-chuva sempre ali no seu bolso, mas era na verdade a sua varinha. Ah, Diego, como reconstruíram a varinha do Hagrid? Não falou que o Ministério da Magia ele quebra todas as varinhas dos alunos expulsos, mas podemos lembrar que o Dumbledore era ali chegado no Hagrid, nós podemos lembrar que o Dumbledore em 1945 conseguiu a varinha das varinhas e ele poderia ter reconstituído ali a varinha do Hagrid durante os acontecimentos futuros. É o Dumbledore, né, minha gente? Ele não deixa nenhum aluno queridinho na mão. Em algum momento ali da década de 70, no auge da Primeira Guerra Bruxa, o Voldemort já estava ali tomando poder na sua ascensão. Nós temos o Hagrid entrando na Ordem da Fênix original, que foi fundada por Alvo Dumbledore. O Voldemort estava perseguindo nascidos trouxas, nós podemos ver vários exemplos de nascidos trouxas sendo perseguidos naquela época, então chegou o momento da Ordem da Fênix agir, chegou o momento do Dumbledore juntar uma galera de bruxos, tem os pais do Neville, tem os pais do Harry, tem Sirius Black, Lupin, vários personagens. Até a Minerva McGonagall e o professor Alastor Moody, aliás, série original da Primeira Guerra Bruxa, queremos também. O primeiro O primeiro reinado de Lord Voldemort terminou ali em 1981, quando Hagrid pega o bebê Harry de Godric's Hollow e leva lá para Rua dos Alfeneiros número 4, onde Dumbledore e Minerva o aguardam. O Hagrid estava bem emotivo, é lógico, deixaram o bebê Harry que tinha sofrido tanto, os pais acabavam de morrer ali na Rua dos Alfeneiros, e você vê que ele se emociona bastante. Aí o Dumbledore fala, calma lá, não é um adeus. Os anos passam, 10 anos depois, nós estamos em 1991, nos acontecimentos dos livros de Harry Potter. O Hagrid é extremamente importante no primeiro ano do Harry na escola. Ele conta pra ele que ele é um bruxo, ele leva ele pra fazer compras no Beco Diagonal, ele dá a ele sua coruja, ele toma vários chás da tarde café com o Harry, ele conta, na verdade, quando ele não queria contar, não é mesmo, sobre o fofo, sobre música pra acalmar. O Hagrid, ele é fundamental no primeiro filme. Já em Câmara Secreta, em 1992, o Hagrid é levado pra Azkaban, porque a Câmara Secreta é aberta de novo e todo mundo acha que foi o Peludo Selvagem, como ele mesmo se autoproclama, que abriu novamente a Câmara Secreta. Em Prisioneiro, em 1993, o Hagrid está bem cabisbaixo, até porque vão executar o Bicurso, seu hipogrifo, e ele chora ali às margens do lago. Em Cálice de Fogo, ele conhece o que poderia ter sido o amor da sua vida, porém, acho que o santo não bate. Eu acho que eles se gostavam muito um do outro, mas em termos de relação não deu muito certo. A Madame Maxime, aquela diretora da escola de Beauxbatons, a escola francesa, aliás, as pessoas falam, Diego, por que você fala Beauxbatons? Você já assistiu Harry Potter dublado? Eles falam alguma coisa assim parecida. Em 1995, os filmes não mostraram, mas eu acho muito importante a gente falar aqui. O Hagrid, ele sai numa missão, a missão de recrutar os gigantes, até porque Lord Voldemort tinha retornado e Dumbledore já tinha avisado, olha Hagrid, é melhor você trazer alguém da sua rapaziada aí pra nós, porque o bicho vai pegar. Ele vai junto com a Madame Maxime e encontra seu meio-irmão, a sua mãe, a Fredilfa. Ela provavelmente se relacionou com outro gigante, dessa vez 2 gigantes, e tiveram o Grope, que é aquele meio-irmão do Hagrid que a gente vê em Ordem da Fênix também. Em Ordem da Fênix também temos outro momento icônico que não está nos filmes. Os alunos estão fazendo uma prova do Nons lá na Torre de Astronomia e eles veem através do telescópio o Hagrid e a Minerva McGonagall sendo atacados. Vários oficiais do Ministério da Magia vão lá e vão questionar o Hagrid e tal, e aí eles atacam, a Minerva entra na frente, ela é estuporada, ela desmaia.
O Hagrid consegue ainda chutar 2 oficiais, mas ele não consegue conter eles por muito tempo. De qualquer forma, ele consegue fugir, ele vai ficar lá naquela caverna, a mesma caverna que o Sirius ficou nos acontecimentos de Cálice de Fogo. Já a Minerva McGonagall, ela fica bem debilitada e fica até numa cadeira de rodas. Em 1996 acontece o Enigma do Príncipe e nós temos o Hagrid fazendo ali o funeral da Aragog, a sua acromântula que causou tanto em Hogwarts lá em 1943, mas ela finalmente morreu. E nós também temos a cabana do Hagrid sendo queimada, minha gente. Lá no final do Enigma do Príncipe, embora o Harry e o Hagrid conseguiram conter o fogo com água-mente, ela se queimou, ele perdeu bastante e o canino quase morreu. Em Relíquias da Morte, ali entre 1997 e 1998, o Hagrid foi essencial na fuga dos 7 Potters, ele que acompanhou o Harry até a Toca em segurança. Nos livros eles ainda faziam uma parada ali na casa dos pais da Tonks, né? Eles meio que, na época, eles estão fugindo do Comensal, eles dão uma parada lá. No final de Relíquias da Morte, nós também temos aquele momento marcante do Hagrid trazendo o Harry nos seus braços, quando todo mundo achou que ele estava morto. Agora que nós já contamos mais da vida do personagem de uma forma muito bem humorada, de uma forma muito legal, a pergunta do episódio e o motivo de você estar aqui hoje é: o que aconteceu com o Hagrid depois de Relíquias da Morte? O Hagrid, nós sabemos que o epílogo de Relíquias da Morte se passa em 2017. Eu quero que vocês saibam e não fiquem bravos comigo que alguns personagens tiveram seu destino, seu futuro muito bem detalhado e outros personagens não tiveram. O Neville Longbottom, por exemplo, a gente sabe que ele é professor de herbologia, que ele casou com a Anna Bowth e outros vários detalhes. A Luna, por exemplo, casou com o neto do Newt Scamander, o Rolf Scamander, tiveram gêmeos, eles tiveram ali o seu futuro muito mais detalhado. No caso do Rubio Hagrid, o que a gente sabe, o que eu posso contar para vocês, é que ele continuou como professor de trato de criaturas mágicas na escola. Se você abrir Relíquias da Morte, o 7º livro, na página 550, pelo menos nessa edição que eu tenho, vocês vão ver o seguinte diálogo: "Tchau, Wall", disse Harry. Ele chama o filho de Wall, ó, que lindo. E o filho o abraçou. Não esqueça que Hagrid o convidou para tomar chá na próxima sexta-feira. Não se meta com o pirraça, não duele com ninguém até aprender como se faz e não deixe o Tiago enrolar você. Podemos presumir que o Hagrid estava na escola, se ele era professor ou não, também podemos deduzir que sim, mas agora isso não é uma confirmação, mas eu acredito que ele ainda continuava como professor, porque tem professores muito velhos em Hogwarts e não ia tirar a profissão do Hagrid também. Não há informação que o Hagrid casou com alguma bruxa, se ele casou com a Madame Maxime, nós não temos a informação. Para entender, podemos deduzir que obviamente eles tinham estilos de vida bem diferentes. A Madame Maxime era mais assim, né, chique e tal, a gente vê isso em Cálice de Fogo e o Hagrid sempre se achou ali mais, né, um estabanadão, tanto que ele se arruma todo pra ver ela, mas sobre o futuro, casamentos, filhos, não temos essa informação. Eu não sei se você joga Harry Potter Wizards Unite e obviamente não se pode transformar tudo que nós vemos no conteúdo do jogo em canone de Harry Potter, porém o Hagrid está ali no jogo, ele está vivo, inclusive ele está auxiliando alunos que escolhem a profissão de magio-zoologista. O Hagrid está vivo, isso que importa, gente. Vamos nos abraçar, o Hagrid está vivo, ele está bem, ele está saudável e não morreu, por favor. E eu espero que vocês tenham do fundo do coração gostado do episódio de hoje. Como eu falei pra vocês, nem todo personagem a gente tem um futuro detalhado, mas o personagem ele está ali, viveu uma vida com muitas curiosidades, muitas informações, e é isso que eu tentei colocar no episódio de hoje aqui pra vocês. Muita gente me pediu mesmo o personagem do Hagrid, por isso que eu fiz esse episódio, mas agora é com você. Comenta aqui embaixo quem deve ser o próximo personagem. A gente se vê no próximo episódio do Observatório Potter com muitas novidades, informações e conteúdo pra vocês. Mal feito, feito e tchau!